Quem já construiu uma montanha-russa no quintal sabe o quão complicada pode ser essa tarefa que parece ser tão fácil. Se você, como eu, também foi enganado por esses desenhos animados que fazem parecer que você pode construir uma coisa dessas em um único dia, eu te convido a acompanhar os maiores erros e as maiores dores de cabeça da construção do carrinho desse grande amontoado de madeira. Olá, se você ainda não me conhece, prazer, eu sou o Gustavo, responsável claramente qualificado por essa obra de arte da engenharia moderna. Construir essa estrutura já foi uma grande dor de cabeça, cheia de contratempos e erros de projeto, mas isso é assunto para outro vídeo, porque hoje a gente vai falar da dor de cabeça que foi fazer o carrinho. Será que a iluminação ainda tá boa? Oh, droga, a iluminação tá uma... Eu cheguei a fazer alguns projetos do carrinho antes da construção da montanha-russa que eu poderia gastar uns bons minutos da sua vida falando sobre, mas eu vou te poupar dessa e partir logo pro primeiro protótipo que eu construí. A primeira característica do primeiro protótipo, e o primeiro não faça isso se você for construir uma montanha-russa no seu quintal, são as rodas. Para economizar dinheiro no início da obra, eu pensei em um projeto que usaria apenas 12 rodas totais ao invés das 24 rodas atuais. O projeto previa 2 rodas acima do trilho e uma roda baixa com um ângulo que preveniria que o carrinho saísse do trilho, tanto pelos cantos quanto por cima. Não faça isso, essa foi a maior cagada que eu fiz no projeto. Tipo, isso deu muita dor de cabeça. Fora isso, também existia a questão do eixo do carrinho. Afinal, eu fiz apenas um eixo que permitiria que o carrinho dobrasse. Caso ele fosse andar pelas curvas da montanha-russa, ele ia destruir o trilho. Outra característica desse carrinho era a habilidade das rodas girarem. Assim, eu poderia utilizar o mesmo carrinho caso eu fosse fazer uma montanha-russa com as curvas na horizontal, mas isso acabava travando muito nos trilhos, ainda mais pelaquela ideia inicial de usar apenas 12 rodas, então eu tive que travar as peças pro carrinho não travar mesmo. Até aí eu acabei deixando o carrinho um pouco de lado, afinal ainda faltava a estrutura da montanha-russa para poder continuar. Em junho eu resolvi desmontar o protótipo inicial e fazer um segundo protótipo para ir estudando a coisa. Nessa parte não tem segredo, o protótipo nada mais é do que a parte da frente do carrinho desmontado. Como eu já tinha uma curva da montanha-russa pronta, deu pra brincar um pouco e na verdade isso me rendeu até o meu vídeo mais visualizado até o momento. Ainda usando o protótipo inicial do carrinho, eu resolvi fazer uma alteração básica e colocar 2 eixos no centro dele, formando esse carrinho. Como já virou costume, não funcionou. Foi então que eu percebi que aquele projeto inicial das 12 rodas só me deu dor de cabeça. Desmontando o terceiro protótipo, eu resolvi montar um carrinho com os eixos pela lateral e parafusando as rodas na horizontal. Os resultados já foram até melhores, mas como eu ainda não havia comprado nem instalado as rodas abaixo, o carrinho não prendia corretamente nos trilhos. E esse foi o último carrinho originado do protótipo original. Desde então eu resolvi largar a mão mesmo e começar outro do zero. Depois de meses construindo a montanha-russa, a estrutura estava 99% pronta, faltando apenas alguns detalhes, mas que podem ficar para assim que a montanha-russa estiver funcional. Resolvi então redesenhar o assento da montanha-russa, já que o desenho inicial estava bem primário, e o resultado foi esse. Feito o desenho, eu voltei a realizar os estudos sobre o carrinho. Comecei montando um protótipo de cerca de 30 cm que prendia nos trilhos pelas laterais, mas ainda não abaixo do trilho. Até então, esse foi o protótipo mais bem sucedido da montanha-russa, já que ele andava livremente pelos trilhos, embora não conseguisse pegar um embalo suficiente para completar o trajeto devido ao seu peso. Lembrando que a intenção desse protótipo não era acomodar um passageiro, mas sim só realizar alguns testes sobre a engenharia do carrinho mesmo. Infelizmente, os dias desse carrinho se acabaram quando eu resolvi fazer o primeiro teste com peso e o carrinho acabou capotando. Descansa em paz, protótipo 5. Beleza, a partir daqui o vídeo começa a ficar um pouquinho emocionante, então se você tá curtindo o vídeo até aqui, eu gostaria de pedir, por favor, para que você compartilhasse esse vídeo com seus amigos, familiares ou qualquer pessoa, porque dessa forma você ia estar me ajudando muito. Esse protótipo foi o que levou mais tempo. Para ser mais preciso, ele começou a ser projetado em dezembro de 2020, começou a ser construído ainda em janeiro de 2021 e foi ficar pronto só na metade de março de 2021. Diferente dos protótipos anteriores que contavam com uma estrutura feita inteiramente com tábuas de pinos, esse estava sendo construído inteiramente em aço. Parte da demora se levou pois eu precisei aprender a soldar, o que eu nunca tinha feito antes na vida, e também pois as rodas nunca alinhavam corretamente com os trilhos, mas depois de muito trabalho eu consegui prender o primeiro carrinho na montanha-russa. E embora esse carrinho prendesse no trilho e conseguisse andar livremente pela montanha-russa, ele apresentou alguns problemas. O principal foi que as suas 4 rodas nunca estavam em contato com o trilho ao mesmo tempo, e isso eu acabei corrigindo no próximo protótipo. Dessa vez a autorização levou menos e o novo protótipo ficou pronto em 1,5 semanas. Acrescentei um eixo na parte da frente do carrinho que melhorou bastante o desempenho dele e me resultou pela primeira vez em um protótipo do carrinho que atravessasse um moinho no meio da montanha-russa.
Mas esse protótipo ainda possuía alguns problemas, sendo o principal o eixo das rodas. Durante o projeto eu percebi que o carrinho ia precisar ter um assento elevado para compensar as curvas fechadas e evitar que ele colida com o trilho. Pensando nisso, eu coloquei uns arcos nas peças das rodas para elevar o carrinho e coloquei um eixo a cerca de 15 centímetros acima das rodas. O que foi um grande problema. Na verdade, tanto esse problema quanto uma característica específica das rodas acabava causando que ele travasse bastante nos trilhos. E esse foi outro protótipo consideravelmente rápido de se fazer, afinal ele levou menos de 2 semanas para ficar pronto. A principal mudança em relação ao protótipo anterior foi o eixo das rodas, que agora veio para perto delas, ao invés de 15 centímetros acima. Eu também aproveitei e serrei as peças que travavam nos trilhos e dei uma bela reforçada onde precisava. Fora isso, eu aproveitei e reforcei a solda de todas as peças, já que no momento eu já tinha adquirido uma certa experiência com a solda e ela já estava ficando bem mais firme. Quando eu montei esse protótipo eu tive um resultado magnífico, o carrinho quase voou pelo moinho do centro da montanha-russa. Então me dei como satisfeito e resolvi voltar a construir o resto da montanha-russa. E como já é de se imaginar, eu tô muito ansioso para terminar isso logo, o que não deve demorar muito agora.